Oi, gente, eu sou Luana Faria, servidora no Laboragov, Laboratório de Gestão Inovadora de Pessoas, e vou tentar convencer aqueles que, como eu já fui, são muito resistentes a utilizar post-its. O primeiro motivo é o seguinte, gente, em reuniões de brainstorming, quando as pessoas estão falando sobre alguma coisa, as ideias das pessoas que têm um perfil comportamental um pouco mais introvertido acaba sendo suprimida pelas ideias dos extrovertidos. Isso quem está falando não sou eu, é a Susan Cain. Ela tem um livro chamado O Poder dos Quietos. E ela diz que, em regra, 3 pessoas falam durante 70% do tempo em reuniões de brainstorming. Então, para que utilizar post-it? Para fazer brainwriting, ou seja, as pessoas conseguem fazer o download da sua ideia para o papel, né? E aí você dá voz aos quietos. Outra coisa importante é que o post-it é um pouco mais democrático. Sabe em reuniões de brainstorming, que quando vocês estão tomando algum tipo de decisão ou dando a opinião sobre alguma coisa, o chefe fala e aí todo mundo segue naquela direção? Ou às vezes uma pessoa que é mais extrovertida e mais persuasiva fala alguma coisa e as pessoas vão seguir naquela direção. Então, utilizando o post-it, você evita isso. Outra vantagem, gente, é que ninguém assina o post-it, tá? Então, você cria um anonimato das ideias, né? Ninguém sabe quem escreveu aquilo ali, ninguém sabe se foi a chefia que escreveu aquilo ali, por exemplo. Outra grande vantagem, gente, aí, se eu ainda não te convencer, agora que eu vou te convencer, tá? É que os post-its são desse tamanho, ó. Ninguém consegue escrever textão no post-it. Então, quando a gente está em reunião de brainstorming, muitas vezes uma pessoa pega a palavra e fala metade da reunião, né? Então, no post-it não, se a pessoa tem que escrever ali, ela precisa ser primeiro concisa e depois clara, porque senão ninguém vai entender o que ela quis dizer ali, né? Ou seja, isso gera uma baita de uma economia de tempo, né, em reuniões. Mais uma vantagem, gente, a utilização de post-it, ela facilita que você construa sobre as ideias dos outros, ou seja, que você roube como artista. Esse é um livro do Austin Kleon, né? Ele diz que nada é original e que a gente precisa aprender a roubar como artistas. O que é roubar como artista? Você dá uma olhadinha ali na ideia de um colega e você consegue olhar para aquela ideia e falar quando você trava a sua criatividade, né? Inclusive tem um videozinho sobre os mitos da criatividade, se você quiser ver aqui na playlist, tá? Então, quando você trava a sua criatividade ali, puxa, eu não estou conseguindo mais criar nada. Você dá uma olhada nas ideias dos outros que estão ali escritas, você consegue construir sobre aquelas ideias. Inclusive, gente, essa construção através do post-it, numa reunião, por exemplo, ela cria um histórico daquela criação de vocês ali. As ideias não ficam perdidas. Isso é muito comum em reunião de brainstorming. As pessoas às vezes dão alguma ideia bacana, falam sobre algum desafio, algum risco, por exemplo, e aquilo é simplesmente esquecido, porque não existe uma gestão do que foi criado. Na utilização de post-it, além de ficar super visual, você cria essa gestão daquele conhecimento, daquela criação que foi desenvolvida na reunião. Além das ideias não se perderem, gente, você consegue criar, sabe o quê? Mapas de calor, diagramas de afinidade com os post-its. Então, às vezes você tem que... Vou dar um exemplo aqui. Você tem um desafio e você precisa construir ideias para enfrentar aquele desafio ali, um desafio público. As pessoas escrevem ali no post-it e colam num painel. Você consegue olhar para aquele painel e ver as ideias que são similares, que são semelhantes, aproximar, clusterizar essas ideias semelhantes e fazer um mapa de calor. Opa, essas ideias aqui que são semelhantes, elas estão bem evidentes, tem muita gente pensando sobre isso. Então a gente precisa olhar para isso. Agora, o que você faz com aquela ideia que ficou aqui no cantinho, né, que ninguém pensou sobre isso, só aquela pessoa específica? Rasga esse post-it? Não, gente, às vezes essa é a ideia mais inovadora. Às vezes foi justamente essa pessoa que pensou fora da caixa. Então, pessoal, me ajuda aí. Espalhem essas vantagens e me ajuda a desconstruir o preconceito que ainda existe quanto à utilização de post-its. Inclusive, existia uma desvantagem muito grande, que era a utilização de papel. Mas hoje em dia existem várias plataformas virtuais de utilização de post-its também. Um exemplo é a plataforma do Miro. Miro.com, e a gente tem um videozinho aqui na playlist ensinando como é que utiliza essa plataforma, tá? Então, um abraço para vocês, espero que vocês utilizem post-it. Não é para tudo, tá, gente? Calma, não é para tudo. Mas que vocês incluam essa ferramenta, esse instrumento aí nas reuniões de vocês para facilitar a colaboração e a inovação. Um abraço.